Boa tarde, crianças! Como que vocês estão? Espero que muito bem. Hoje nós vamos iniciar mais uma aulinha de evangelização espírita infantil. E antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece inicial. Vamos fechar os nossos olhinhos, pensar em coisas boas e em coisas que deixam o nosso coraçãozinho em paz. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai Criador, a Jesus, nosso irmão, nosso mestre e nosso guia, por mais essa tarde que aqui estamos reunidos, estudando um pouquinho mais sobre suas leis divinas. E que assim seja. Hoje nós vamos começar a nossa aula falando sobre um alimento muito popular e que todo mundo gosta muito, que é o pão. O pão é um dos alimentos mais antigos do mundo. Ele teve o seu início, seus primeiros registros históricos há mais de 6.000 anos atrás, em um lugar que se chamava Mesopotâmia. Além disso, também mais ou menos nessa época, muitos e muitos anos atrás, há milênios de anos atrás, os egípcios inventaram a fermentação. O fermento é o ingrediente que faz o pão crescer e ficar da forma que nós conhecemos. Depois, na França, eles desenvolveram outras técnicas e criaram o pão francês. Lá, eles popularizaram o pão para o mundo inteiro. Hoje em dia, é um alimento muito popular e que é muito bom e mata bastante a nossa fome. Sempre que estamos com fome, nós podemos comer um pão. Portanto, como o pão é um alimento muito popular, existem vários tipos de pão. Existe o pão francês, existe o pão caseiro, existe o pão doce, existe o pão de queijo, que é um pão muito consumido em Minas Gerais, aqui no Brasil. Mas, professora, por que você está falando tanto de pão? A história de hoje se chama História de um Pão. Então, vamos iniciá-la. Um rei chamado Barsabás, muito tirano, rico, mas egoísta, vivia numa pequena cidade onde era temido. Jamais preocupava-se com o sofrimento dos outros. Por mais dinheiro que tivesse, se alguém lhe batesse a porta, faminto ou doente, sempre se recusava o auxílio, dizendo: cada um cuide dos seus próprios problemas. Certa vez, no entanto, uma criança órfã lhe pediu um pedaço de pão para matar a fome. Recordando-se de sua infância, apiedou-se do menino e perguntou como ele se chamava. E o menino respondeu: Jonaquim é o meu nome. Respondeu ele: muito bem, seu Jonaquim. Toma o pão e mata a tua fome. Jonaquim agradeceu sorridente, pois há dias que ele não tinha o que comer. Barsabás prosseguiu a sua vida. Aquele raro momento de comoção com o sofrimento do pobre menino que passava fome, logo apagou-se de sua memória. O tempo foi passando, Barsabás acumulando bens e fazendo inimigos com o seu orgulho e a sua indiferença, até que seus anos se escoaram. A velhice chegou e lhe trouxe a doença. A doença lhe trouxe a morte. Surpreso, Barsabás notou que o seu corpo deixara de viver, mas ele continuava pleno de vida. Sentiu o peito oprimido e a solidão lhe invadiu o coração. Todos os seus bens materiais haviam ficado na terra, como o seu próprio corpo. Passou algum tempo no mundo espiritual, entristecido e cercado pela escuridão. Vagou por muito tempo no nevoeiro, entre vozes acusadoras, até que um dia resolveu fazer uma oração. E como se a rogativa lhe servisse de bússola, embora caminhasse às escuras, eis que de súbito se lhe extingue a cegueira e ele vê, diante de seus passos,
uma casa faiscante de luzes. Era a casa das preces em louvor. Ali chegavam todas as preces de todos os lugares e realizadas por muitas pessoas. Lá foi recebido por um benfeitor, um espírito iluminado e encarregado de cuidar daquele local. O espírito que ali estava lhe disse: Barsabás, você está cercado pelo sofrimento, que ao invés de atenuar, agravou a sua indiferença. Contudo, há entre essas estrelas coruscantes uma de intenso brilho que lhe foi endereçada. Há 32 anos atrás, você deu um pão a uma criança faminta. E essa criança lhe agradeceu em prece ao Senhor da vida. Chorando de alegria e consultando velhas lembranças, Barsabás perguntou: Jonaquim, aquela criança que veio me pedir o pão? Sim, ele mesmo, confirmou o emissário divino. Segue a claridade do pão dado com um amor um dia, e você poderá pessoalmente abraçar o seu benfeitor. Seguindo o tênue raio de luz vindo da estrela, Barsabás chegou a uma humilde carpintaria, onde um homem calejado refletia enquanto trabalhava. Era Jonaquim, que mesmo sem conseguir ver Barsabás, lembrando dele, emitia uma onda de ternura e muita gratidão pelo pão que um dia tivera lhe salvado a vida. A partir desse momento, Barsabás se sentiu feliz, aliviado e disposto a modificar. Agora, a professora vai fazer algumas perguntas para você e você responde em pensamento. Não precisa responder em voz alta nem escrever, apenas responda em pensamento. Como era a vida de Barsabás? Ele era uma pessoa bondosa e caridosa? Não, né? Ele era uma pessoa muito orgulhosa e que só se preocupava com as riquezas do mundo material. Ele não se preocupava com a caridade, com a humildade, com a gentileza. Barsabás tinha muitos amigos? O que vocês acham? Também não, né? Ele era uma pessoa muito solitária, porque ele mesmo havia afastado todos do seu redor. Porque com o seu jeito egoísta, com o seu jeito orgulhoso, ele afastava as pessoas e elas não gostariam de estar perto de uma pessoa que não lhe fazia bem. Quando o menino foi lhe pedir um pão, ele deu, certo? Então ele fez um gesto muito bonito. E depois ele acabou até esquecendo desse gesto que ele fez, porque ele foi fazendo outros gestos que não eram tão legais e após a sua morte, ele ficou muito surpreso porque o quê? O corpo dele havia morrido, mas ele não. Como nós já vimos nas aulas anteriores, nós continuamos a viver mesmo após a morte do nosso corpo material, porque o nosso corpo material é como uma roupa, como uma vestimenta. E quando ele chegou no mundo espiritual, quando ele viu que o seu corpo material havia morrido, mas ele continuava vivo, o que aconteceu? Ele levou todas as riquezas do seu reino? Não, né? Nós levamos apenas o que nós conquistamos no nosso coração, na nossa alma. Nós levamos o nosso conhecimento, nós levamos os nossos sentimentos de amor, de bondade, de caridade. Nós não vamos levar as nossas riquezas, nós não vamos levar o nosso corpo material, a nossa aparência. Nada disso é importante depois da morte do corpo material. Então, quando Barsabás percebeu isso, ele se sentiu muito sozinho e ele fez uma oração.
Essa oração o guiou para um local onde havia muitas orações de pessoas que estavam encarnadas, de pessoas que ainda estavam vivas com o seu corpo material e que estavam fazendo orações para as pessoas que haviam desencarnado, que haviam deixado o seu corpo material. E ele chegou lá e ele não encontrou, a princípio, nenhuma prece para ele, nenhuma oração, porque as pessoas não achavam ele uma pessoa muito legal. Mas havia uma pessoa que lhe dera uma imensa gratidão. Foi o menino que ele deu o pão. Que uma vez o menino chegou com muita fome e pediu um pão. E aquele pão salvara a vida do menino. E então ele ficou muito feliz e ele se propôs a mudar a partir dali, quando ele percebeu que o caminho é a bondade, o caminho é a caridade. Agora, a última pergunta. Como que nós devemos agir para nós termos felicidade após a morte? Essa pergunta eu quero que vocês respondam no grupo, vai ser a tarefa de vocês, ok? Então agora nós vamos para o nosso encerramento. Agora vamos fazer a nossa prece de encerramento. Vamos elevar os nossos pensamentos, vamos acalmar o nosso coraçãozinho, vamos enchê-lo de alegria e de paz. Fechar os nossos olhinhos e orar. Jesus, o Senhor é o bom pastor que cuida de todos nós. Não é preciso ter medo, pois o Senhor está sempre comigo. Mesmo que eu enfrente os piores perigos, minha mão estará segurando na sua. Entrego minha vida a você. Assim nada temo, pois seu amor me protegerá. Que assim seja. Então, é agora que nós estamos no finalzinho da nossa aula. Nós vimos essa história muito interessante. A professora vai deixar um videozinho de curiosidade sobre a história do pão. Como nós falamos do pão nessa aula, né? Também falamos sobre a imortalidade da alma na historinha. A professora vai deixar um link, a professora vai deixar um videozinho que fala sobre a origem do pão, como curiosidade para vocês. Um beijão e até o próximo sábado. De onde vem